os hábitos, eles são muito importantes, caríssimos, porque os hábitos não estão somente nas atitudes. Por exemplo, quem se coloca a fazer atividades físicas, logo vai se colocando o compromisso permanente e isso vai entrando em um campo natural da sua jornada, sim. Mas os hábitos também, eles precisam ser aplicados nas palavras, nos pensamentos, naquilo que você visualiza, naquilo que você ouve. Pessoas que possuem hábitos de escutar fofocas, histórias de outras pessoas, de falar um do outro, isto é um hábito corrompido. Aqueles seres que estão compromissados em visualizar hábitos de maus tratos de animais, maus tratos das mais diversas ordens de campos naturais da vida encarnatória, são hábitos corrompidos. Assim como também quem ainda insiste em colocar em seu corpo físico, ou seja, em ingerir alimentos altamente tóxicos e envenenados por produtos químicos, também está desestruturado dentro de uma forma corruptiva dos hábitos. Pois assim, quem está em consciência daquilo que se coloca em seu corpo físico, daquilo que você alimenta, todos os alimentos em que você ingere, você precisa colocar consciência naquilo. O para que você está ingerindo aquele alimento. Desde os campos mais naturais que vocês possam assim classificar, como os legumes, as frutas, as folhagens, assim como todos os campos outros de alimentos estruturantes como a farinha, como estruturantes como as carnes das mais diversas ordens de animais. Tudo precisa ser colocado em consciência, aquilo que você coloca em seu corpo. Assim como os derivados de todos estes alimentos também precisam ser colocados em consciência natural. Pois aqueles seres que estão em evolução espiritual e que não prestam atenção naquilo que está colocando em seu corpo físico, logo está em uma dissonância do estado de prece, do estado compromissado com o campo espiritual. Pois assim se afirmamos, certa feita, em um tratamento espiritual, de que todos e quaisquer campos de açúcares artificiais são prejudiciais ao seu campo celular, e se você ainda insiste em colocar as mais diversas formas de açúcares, informando de que você ainda não consegue se acostumar com a ausência de açúcares artificiais das mais diversas ordens, logo você está assumindo a responsabilidade de desestruturar o campo protetivo das suas células, fragilizando o campo nuclear das suas células, prejudicando o seu campo mitocondrial também. Então, o campo citológico do seu organismo vai ficando cada vez mais debilitado e isso vai sendo reverberado em toxinas para os seus músculos e, consequentemente, vai prejudicando o seu sistema corpóreo diante de hábitos e escolhas. Sim, porque todos os hábitos partem de um campo natural de escolhas. E dentro destas escolhas, elas precisam ser compreendidas daquilo que se coloca efetivamente na sua jornada, caríssimos. Então, dentro desta aplicabilidade dos hábitos e assim dentro desta associação aos campos espirituais, o compromisso do seu espírito, consequentemente, coloca em disposição a permanência do seu corpo físico em estado de saúde. O seu corpo físico em estado de debilitação, de qualquer outra forma, precisa da atenção da natureza, dos campos naturais, chás, ervas, compromissado em seus pensamentos sendo reestruturados, acompanhamentos médicos daquilo que ainda for possível dentro dos tratamentos dos médicos físicos da ordem de vocês, mas também vocês não se perdendo do poder também que vocês carregam do campo natural, do campo da desintoxicação natural. O fígado, acredito que um dos campos mais prejudicados no campo atual, embora vocês estejam prestando atenção muito a um campo de saúde mental,
entendendo que saúde mental do corpo físico está apenas interligado ao cérebro, à mente e ao comportamento e aos desejos, mas o quanto é importante vocês prestarem atenção em saúde mental associada ao campo digestório, ao sistema digestório. Os fígados cada vez mais prejudicados em toxinas, em aglutinações de campos venenosos a serem metabolizados pelo seu organismo e, consequentemente, prejudicando a absorção do seu intestino, dos seus intestinos delgado e do intestino grosso, corrompendo toda uma mucosa das papilas de absorção dos nutrientes reais e naturais que vocês colocam em seus corpos, e então vocês entram em movimentos naturais, em pílulas, e as pílulas elas não conseguem ser absorvidas pelo seu organismo e vocês entendem que isso é muito natural e vocês aumentam a dosagem de pílulas, não percebendo de que primeiro precisa fazer uma reestruturação da flora intestinal, do seu campo digestório que está definitivamente prejudicado, as papilas de absorção do seu campo digestório, incluindo o seu estômago, o seu baço, o seu pâncreas, e assim toda uma mobilização dos movimentos peristálticos do seu campo alimentar precisam de atenção, porque isto impacta diretamente a saúde mental. E assim os campos espirituais, principalmente obsessivos, eles se aderem, eles se adequam em naturalização de campos de associação às suas vísceras. As suas vísceras vão sendo cada vez mais introjetadas em campos negativos, em campos prejudiciais, obsessivos, e microchipagens são colocadas no seu sistema digestório para que vocês entrem em escassez ou em excessos alimentares, escassez ou em excessos de vícios, escassez ou em excessos de ordens estruturantes dos seus pensamentos. Então percebam, caríssimos, que não há como tratar obsessão sem tratar o campo de pensamentos e o seu corpo físico, mente, corpo e espírito. Sim, esta tríade precisa estar compactada dentro de um âmbito de tratamento. Sem isto estar devidamente alinhado, não há como você ter um resultado melhor das suas tratativas colocadas à disposição do campo espiritual, pois assim você está tratando apenas o espírito que está aprisionado na mente, que está aprisionado nos pensamentos, que está aprisionado ao seu corpo, em hábitos desestruturantes da sua jornada. Então precisa-se ter todo um intercâmbio para que vocês compreendam que hábitos transformam a vida, hábitos saudáveis, hábitos conscientes, hábitos compromissados, compreendem campos espirituais de elevação da sua calibragem frequencial. Caso contrário, não há como você tratar da sua glândula pineal em hábitos alimentares com irradiação de alto teor de sódio, assim como os seus rins, alto teor de cálcio, de sódio, vai sendo vasculhado e colocando em verdadeiras pequeninas formações de cristalizações, desde a sua glândula pineal até os seus campos corpóreos, como os rins, por exemplo, que faz todo um campo de filtragem do seu campo orgânico em campos excretores também. Então, caríssimos, o campo espiritual ele está interligado diretamente ao campo fisiológico, citológico e neuroconsciencial de vocês. Caso vocês não entendam desta forma, vocês estão tratando apenas um percentual daquilo que está posto, deixando em forma negligenciada os demais campos que também precisam de atenção. Então, caríssimos, prestem atenção ao que vocês estão colocando em hábitos do seu corpo, hábitos do seu pensamento, hábitos do seu campo espiritual,
rotinas, jornadas, pois as rotinas, elas são colocadas em ritos naturalizados. Os ritos naturalizados são entendidos como rotinas, porque a rotina formou-se de ritos iniciados e ritos continuados e ritos habituados e colocados em jornadas repetitivas na sua jornada, chegando a um parâmetro de um campo que vocês classificam como rotinas, rotinas diárias. E assim vocês vão compreendendo cada vez mais este campo espiritual do macrocosmos que menciono bastante aqui nos nossos diálogos. Então, caríssimos, que vocês possam ter recebido vacinas, compreensões ainda maiores dentro dos hábitos e compreensão de vocês, dentro das jornadas estruturantes, das escolhas que vocês colocam, pois aqueles seres que fazem as preces, que se colocam em estado de prece, de confiança, mas se colocam em hábitos negativos, desfaz o que uma mão acabou de fazer. Então, caríssimos, é muito importante que vocês prestem atenção nas crises existenciais que muitas vezes vocês se colocam à disposição por meio das escolhas e por meio dos mergulhos em seus próprios pensamentos convidativos a tais movimentos, para possibilitar que você não fique retornando para o mesmo lugar de sempre. Pois parece que você, às vezes, dá 2 passos para frente em entusiasmo, em alegria, entendendo que os propósitos todos estão sendo encaixados, e logo depois se permite invadir por 10 pensamentos que te carregam para 20 passos para trás, voltando para o mesmo lugar, a mesma fórmula que já mencionei anteriormente como a fórmula da caverna. Então, caríssimos, observem o para quê de vocês estarem retornando constantemente para a caverna. Quais são as estruturações habituais? Às vezes você colocou a caverna como seu hábito, como seu porto seguro, como seu lugar de segurança. E isso não há mal algum de perceber isso, mas agora com esta consciência você pode sim tratar de uma forma consciente e sair dessa caverna, como mencionei em tratamentos anteriores. Sim, colocando-os em campos metafóricos, inclusive, não é?